Continuando o nosso assunto sobre os dogmas de Maria, hoje nós vamos falar um pouco sobre a virgindade da Virgem Maria. Isso gerou muitos conflitos, muitas situações de conflito, porque quando nós estamos falando de dogma, nós estamos falando de algo que é absoluto. Realmente, a Virgem Maria é a mãe do nosso Salvador. E quando nós estamos falando da virgindade da Virgem Maria, primeiro, Maria vive uma relação materna com Jesus. Então, quando nós entramos para falar da virgindade, em primeiro lugar nós devemos olhar a maternidade e a comunhão de maternidade com Jesus. Uma das coisas interessantes é que quando nós falamos de relação, nós estamos falando de intimidade. Então Maria teve intimidade com o Senhor para ser a mãe do nosso Salvador. No tempo que estamos vivendo, a valorização da sexualidade está em alta. Hoje se valoriza muito a sexualidade, mas lá no passado também começou a dar problemas essa valorização da sexualidade, porque na imaginação nossa humana, o caminho percorrido entre o Senhor e a Virgem Maria só teria um sinal se fosse o quê? Carne com carne. Mas nós estamos esquecendo da ação do Espírito. Nós estamos esquecendo que estamos falando do nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Lá no escrito, Maria foi envolvida pelo Espírito Santo, aonde ela gerou o Senhor. Ela é portadora, que a gente chama de Theotokos, né? Que significa o quê? Portou Deus. Ou seja, nela se concebeu o Senhor, Deus. Então, quando nós estamos olhando para o universo, nós vamos ver um universo infinito. Mas esse universo infinito coube dentro da Virgem Maria. Então Nossa Senhora, ela foi repleta da presença de Deus, sendo virgem. Outra situação é que nós também, no nosso tempo, nós vamos ver as pessoas se debatendo com questões humanas, com questões de gênero, com questões as quais nós devemos tomar muito cuidado como estamos falando sobre isso. Identificações também. Mas o processo percorrido pela Virgem Maria foi um processo de unidade com Deus. Que essa é a nossa busca. Que esse é o nosso interesse. Ter um processo de unidade com quem? Com Deus. E aí nós vamos percebendo isso na valorização da nossa vida de comunhão com o céu. De comunhão com a presença da Virgem Maria. Falar de virgindade em um tempo a qual isso está perdendo o seu valor, está perdendo a direção. Falar essa palavra em um tempo onde essa visão está aberta. Nós devemos tomar muito cuidado quando estamos falando da nossa relação com o divino e misturando as coisas humanas com aquilo que é divino. Quando estamos
misturando a nossa vontade humana com a vontade divina. É tão interessante. Nós vamos ver 3 pilares acontecendo com a Virgem Maria. E esses pilares são importantes para falar da virgindade dela. A concepção virginal, a opção celibatária e a virgindade no parto. Então, ela concebeu e continuou sendo o quê? Virgem. Por isso nós chamamos ela de quê? Virgem Maria. Isso é um entendimento que nós devemos ter. E outra coisa, ela quis o celibato. Fez a opção pelo celibato. Ou seja, eu casei com José, mas não coabitei com ele. Não tive a questão sexual com ele. Isso é muito importante para nós. E esse envolvimento do Espírito Santo com a Virgem Maria. Primeiro Deus a provoca, que foi uma provocação de Deus. E às vezes Deus também nos provoca. Por isso que eu falei agora há pouco na oração anterior que nós estávamos rezando. O que eu disse? O que nós estamos fazendo aqui? Olha para a pessoa do lado e pergunta para ela: o que você está fazendo aqui? O que você quer aqui? Essa é a provocação. É a provocação que o anjo fez à Virgem Maria. O anjo fez essa provocação. Eu vim de um lugar, vou te perguntar uma coisa e quero entender o que você vai responder. Porque a resposta da nossa vida, o nosso sim de resposta, tem que estar concreto. Porque Deus não vai agir na gente sem um sim concreto. Deus não vai fazer nada se não queremos. É por isso que precisamos desejar. Desejar a cura, desejar a libertação, desejar aquilo que queremos diante da presença de Deus. Profetizar. Por que nós não profetizamos assim? Dias melhores virão. Profetiza isso com a sua boca, olha assim, olha irmão, olha irmã, dias melhores virão. Usar a nossa boca de profeta diante da realidade, dar um sopro de ânimo, porque a resposta da Virgem Maria, dentro da sua virgindade, dentro da presença do anjo, da provocação do anjo para a Virgem Maria, foi o quê? Sim. Sim ao projeto de Deus na minha vida. Sim ao projeto de Deus. E isso deu para o magistério da igreja um pano de fundo muito grande. Discussões enormes sobre qual era o papel da Virgem Maria no meio do povo de Deus. Qual era o título, qual era a visão, quem era essa mulher, por que essa mulher aceitou, qual era o envolvimento dela com Deus. E aí chegamos à resposta do sim da Virgem Maria nos tempos atuais. Na atualidade do nosso tempo. E aí temos as interpretações da concepção virginal. Literal, aconteceu conforme está contado na Bíblia. Então, o primeiro fato é que nós temos em mão o que? A palavra de Deus, que vai nos contar literalmente o que aconteceu. Então, o escrito da palavra de Deus. Metafórica. O importante é a mensagem, o fato não interessa. A concepção de Jesus é um presente de Deus para a humanidade. Então, outras pessoas olharam metaforicamente, olharam assim: Deus nos deu o presente e pronto. Depois, o real simbólico.
A concepção de Jesus e seu nascimento são uma nova criação, fruto do dom de Deus, a resposta humana. A concepção virginal, além da questão sexual, mas é real. Feche os olhos agora. E imagina o Senhor que toca em nós como tocou na Virgem Maria. O Senhor que vem ao nosso encontro. O Senhor que vem à nossa realidade. O Senhor que vem nos acalentar no momento em que mais precisamos. O Senhor do sobrenatural. Então, quando nós estamos falando da Virgem Maria, nós também estamos tocando no sobrenatural. Devemos tirar o nosso coração de pedra, o nosso coração endurecido, e adentrar no que é sobrenatural. Naquilo que necessitamos, que somente Deus pode fazer. É somente o Senhor que pode fazer em nossa vida. É somente o Senhor que pode realizar na nossa vida. Uma opção celibatária. Uma opção de vida diante da presença do Senhor. Então, quando o Senhor toca na gente, esse toque profundo do Senhor em nossas vidas faz com que nós façamos opções. Faz com que nós nos abrimos à realidade de Deus. Coloca a mão no coração e fala assim: Deus, como eu preciso do Senhor. Como eu preciso do Senhor dentro de mim. Para mim realizar, Senhor, o que eu necessito. Para mim realizar, Senhor, aquilo que eu preciso. As realizações que precisam acontecer dentro de mim. Eu preciso do Senhor aqui agora. Fala isso do Senhor. Diante da sua pequenez, diante da sua incredulidade, diante das suas dúvidas, diante de todas as coisas, olhando para o sobrenatural. Olhando para aquilo que é sobrenatural. Maria foi envolvida pelo Espírito Santo. Envolvida pelo Senhor. Envolvida pela glória do Senhor. Ele a envolveu. E mostrou a realidade do céu. E se fez átomo, e se fez pequeno, e habitou no seio da Virgem Maria. E mais grandioso, esteve e está no meio de nós, acompanhou todo o projeto de salvação junto à Virgem Maria. Uma opção de celibatário. Uma opção de amor a Deus. Um grão de areia em tuas mãos. É assim que é o Senhor. Tão pequeno que posso tocar, mas tão grandioso que faz maravilhas em mim. Então, quando as pessoas vão falar da Virgem Maria, ai, mas Maria teve outros filhos, Maria teve isso, não. Maria concebeu sem pecado e continuou virgem.
olhar para o seio da Virgem Maria, para aquela que amamentou o Senhor, para aquela que foi totalmente tomada pelo Espírito Santo. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir, proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, Senhor, o teu olhar me acalma, e em teus braços o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer, se o coração já disse: te amo. Fecha os olhos e olha para a escolhida de Deus, Te amo. para a escolhida do Senhor. Maria nasce de forma extraordinária, escolhida por Deus. Cresce e é visitada pelo anjo do Senhor e é perguntada se ela deseja ser a mãe do Salvador. O mais interessante de todo esse caminho, o percurso da Virgem Maria, é o amor de Deus na condição libertária do tempo de cada um. Jesus respeita o seu tempo. Jesus respeita o seu sim. Jesus respeita quem é você. Jesus respeita o seu modo de ser. Até mesmo quando vamos falando assim: Senhor, eu não quero isso agora. Ele nos respeita. Mas uma das opções da Virgem Maria foi viver uma vida casta, de simplicidade, de obediência a Deus, de obediência a José, de respeito às leis e os mistérios de Deus acontecendo na vida dela. Então, quando nós olhamos para toda essa vida virginal da Virgem Maria, uma opção de vida, uma opção de vida colocada dentro do coração. Para as pessoas que gostam de observar e ler a palavra de Deus, vamos meditar Marcos capítulo 6, versículo 3, Gálatas capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 14. Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Então, quando nós estamos aproximando agora do cenáculo com a Virgem Maria, nós vamos observando isso. Ela não abandonou Jesus em tempo nem esteve presente na vida de Jesus, como está presente na nossa vida. Um presente do céu para nós. E olhando para isso, nós devemos também nos perguntar
nesse tempo que estamos vivendo, qual é verdadeiramente o nosso papel no mundo? O que a gente veio fazer aqui? Passear? Andar? O que a gente veio fazer aqui no mundo? E o que estamos aqui? E qual é o propósito? Pergunta-se para a pessoa do lado. Diz assim, qual que é o propósito que você veio fazer aqui no mundo? No mundo. E agora, faz como o anjo fez com a Virgem Maria. O que você vai fazer pelo mundo? O que você vai fazer pelo mundo? Vai viver de brisa? É interessante isso para o nosso tempo. Esses dias, uma pessoa me fez uma pergunta, sobre o que eu acho sobre pessoas que se identificam com algo. Eu fiquei sem resposta, porque aquilo me perturbou um pouco. Eu fui até rezar pelo assunto. Eu fui até dizer sobre o assunto, E a gente fica até com medo de falar sobre o assunto. Eu me identifico com isso, me identifico com aquilo outro. Aí eu disse assim, dentro de mim, que se eu parasse para pensar nisso, eu ia bater com a minha cara na parede. Porque para mim poder identificar com algo, eu deveria pensar como eu seria tratado nessa identificação com algo. E aquilo ficou me perturbando. Me identifico com isso, com aquilo outro. Eu falei assim, eu não teria condições financeiras para mim ser reconhecido com nada. Vocês entenderam o que eu estou falando, Se nós estamos custando sobreviver dentro da nossa consciência de vida, eu vou inventar, dentro da minha visão, da minha identificação. Aí minha cabeça fez assim, eu não posso nem pensar nisso, eu não posso nem ousar a pensar nisso, porque eu bateria com a minha cara na parede. Então, muitos propósitos que temos na vida, eles não têm a direção do Senhor. Porque eles necessitam do outro, ou necessitam da visão de outras pessoas. Como é que eu vou largar do meu trabalho? Como é que eu vou largar do meu dia a dia? Como é que eu vou fazer as coisas que eu devo fazer para me identificar com algo? E ser o quê? Cuidado através daquilo. Muitas coisas estão precisando de ter uma certa ordem. Foi a única resposta que eu dei. As coisas estão perturbadas e precisam o quê? Voltar ao estágio normal. Aqui nós não estamos falando de desrespeito humano. De jeito nenhum. Nós não estamos desrespeitando ninguém, porque cada pessoa seja o que queira. Aqui nós estamos falando de condições para ser aquilo. De condições para fazer tal coisa. Eu disse nem que eu queira. Eu não tenho condições para fazer isso. É por isso que nós devemos olhar. Faz o sinal da cruz na testa das pessoas que estão aí perto de você. Faz na outra assim, ó. Porque até mesmo para nós pensarmos diante da graça e da glória de Deus, nós devemos pensar um pouco.
Pais que estão chorando porque os filhos chegam e falam assim: pai, eu quero um iPhone. Pai, eu quero o computador de última geração. Às vezes nós precisamos parar para pensar no nosso tempo. Há muitos anos atrás, eu lembro que tinha uma operadora, não vou falar para não dar, e ela vendia vários aparelhos para a família. E eu acompanhei essa história. Isso tem muitos anos. E aí estava lançando, porque eu não sei nem quantos, acho que agora está no 14 ou no 15 do iPhone, não sei. Eu não entendo muito bem. Porque todo o tempo eu tive Android, então não estou desclassificando quem tem, não. Vamos entender. Está na onde? No 15. Aí lá, isso tem uns anos. Então essa operadora lançou para as famílias um pacote que vinha um telefoninho para cada um. E aí, o pai todo contente foi lá e comprou o pacote para a família. Então todo mundo da família tem. Meu filho tem, minha mulher tem. E tudo era pago num pacote só. Só que o filho, de jeito nenhum. Aonde que eu vou, no meu ciclo, no meu meio, aparecer que esse tijolo? Eu lembro até da expressão usada. E foi indo até, teve que comprar o aparelho. Eu não sei se estava no 1, no 2, no 3, eu sei que já faz alguns anos atrás. E ele foi todo bonito para a escola com aquele aparelho. E ele levou uma paulada bem aqui, ó. Nessa direção aqui, ó. E teve que colocar um negócio que puxava parece que deu uma abertura e teve que puxar, tanto que a paulada foi alta por conta do roubo daquele celular. Então houve o quê? Uma falta de ordem, uma desordem. E as desordens costumam ter casos sérios. Será que nós devemos deixar tudo? Será que nós não devemos um pouco também trazer os freios na nossa mão? Eu imagino a Virgem Maria corrigindo Jesus. Sim. Eu imagino Maria falando da palavra de Deus para quem? Para o dono da palavra de Deus. E se o dono da palavra de Deus estava ouvindo a Virgem Maria, quem somos nós? É por isso que nós vamos ver os ambientes de Jesus muito concretos. Ele conversando com o Pai, ele se direcionando a Deus como Pai. O que você estava fazendo? Conversando com meu Pai. O que você estava fazendo? A vontade do meu Pai. Por que essas atitudes de obediência foram indicadas por quem? Pela Virgem Maria. Naquela época, quando a gente falava de 30 mil reais, nós estávamos falando de muito dinheiro. Então esse foi o custo total da entrega daquele aparelho que ficou na mão desse jovem apenas 2 dias. Então, quando nós estamos falando de identificação, e estou batendo essa tecla, será que estamos verdadeiramente dando conta do que nós estamos vivendo? Ah, mas por que você está falando isso na questão da virgindade da Virgem Maria? Eu estou dizendo isso na questão de nós pararmos para pensar que muitas coisas estão soltas fora da ordem, desordenadas.
faz o que quer, na hora que quer e como que quer. E nós vamos aceitando isso de forma natural, de forma normal, de forma a não questionarmos. E por isso nós estamos tirando o poder de Deus. Estamos. A realidade é que hoje, na atualidade, estamos tirando o poder de Deus. Deus não faz mais nada, porque queremos fazer o quê? Tudo. Estamos tirando o milagre, estamos tirando a glória de Deus, estamos tirando tudo. E vocês sabem como é que esse jovem ganhou o celular? Com greve. Greve de silêncio, greve de fome, até greve de febre. Mas isso acarretou um problema muito grande. Porque eu conheço. Até hoje ele tem a marca disso estampada no rosto dele. Feche os olhos agora, pais que estão me assistindo e pais que estão aqui e futuros pais. Olhem bem o que está acontecendo debaixo do seu nariz. E nunca tenha medo da correção e nunca tenha medo de dizer não. É dentro da minha possibilidade. Põe a mão no coração e fala: Senhor, que eu seja sábia, que eu seja sábio dentro da minha possibilidade. Esse é o exemplo da Virgem Maria para nós. Esse é o exemplo da mãe do nosso Salvador. Eu vou fazer o que posso. Eu vou fazer o que deve ser feito, na hora que deve ser feito. Pede esse discernimento a Deus. Não podemos falar da virgindade da Virgem Maria sem dizer o quanto que ela respeitou os pais, o quanto que ela respeitou Deus. E quando indagada, disse assim: eu vou fazer o projeto de Deus. Estende a sua mão para dentro do seu lar e peça o projeto de Deus lá dentro da sua casa. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero discernimento para o projeto de Deus dentro da minha casa. A minha casa vai parar de ser ruída, destruída pelo inimigo. Vamos pedir para o arcanjo que visitou a Virgem Maria. Pede a presença do arcanjo Gabriel, para que dentro da sua casa tenha novos anúncios. Anúncio da graça de Deus, anúncio da bênção de Deus, anúncio do Senhor. Quero pedir para o Ezio para a gente cantar. Agora traz a mão no coração. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Aperta a mão bem no seu coração. Fala: da minha vida Ele é o Senhor. Ele é o centro da minha vida. Ele é o centro da minha história. Ele é o centro da minha casa. O Senhor Jesus. O Senhor que nos dá a direção diante dos caminhos que devemos andar. E pede ao Senhor: eu quero me identificar, Senhor, com as suas coisas. Eu quero me identificar com o teu amor. Porque isso é possível para mim. Isso está dentro daquilo que eu posso, daquilo que o Senhor pode fazer comigo. Não das coisas impossíveis. E de um tempo tão passageiro. Valorizar a nossa vida diante da presença do Senhor.
Esse é o exemplo da Virgem Maria. Da minha vida, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor, da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor, se a cruz pesar, Ele é o Senhor, em meio às batalhas. Jesus é o Senhor. Vamos ficar em pé, levantar nossas mãos. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. De mãos estendidas, vamos pedir a proteção da nossa família, das nossas mães. Pede a proteção. Fala, envolve, Jesus, a minha família. Eu acredito na resposta. As esposas que estão aqui, fala assim, toca no meu esposo agora. Os esposos que estão aqui, toca na minha esposa agora. Quero pedir a calma e a paciência da Virgem Maria. Mas centraliza Jesus dentro da sua casa. Vamos dizer assim, Virgem Maria. Virgem Maria, A minha casa está sob a proteção do teu Filho Jesus. está sob a proteção do teu Filho Jesus. Nós te amamos, Virgem Maria, Nós te amamos, Virgem Maria, porque a Senhora deu a vida por nós, porque a Senhora deu a vida por nós, através do seu sim, através do seu sim, e foi transpassada foi transpassada por conta desse sim. por conta desse sim. E hoje, E hoje, a minha casa a minha casa está na tua presença está na tua presença, e do teu Filho Jesus. do teu Filho Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador,